Paz do Senhor a todos vocês, como é que vocês estão? Espero que tenham iniciado um domingo abençoado, um domingo cheio de bênçãos do Senhor, cheio de graça e de vitória. Estarei ministrando com vocês hoje, nesta manhã, a nossa quinta lição da Escola Bíblica Dominical. A quinta lição vai falar sobre as promessas de Deus na recompensa aos pescadores de homens, que somos nós, né? Nós fomos comissionados por Deus para pescar homens variados, né? Homens com a descrição generalizada, significando também mulheres, crianças, todo tipo de pessoas que foram alvos, né, da morte de Cristo na cruz do Calvário. O versículo do dia está em Mateus capítulo 4, ou o texto áureo, como nós costumamos falar, está em Mateus capítulo 4, versículo 19, diz assim: E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Os objetivos da lição é entender que a promessa de Deus de ganhar almas é responsabilidade de todo cristão. Compreender que o amor pelas almas é a essência da igreja. E aprender que Deus nos dá estratégias para viver essa promessa na íntegra. A verdade aplicada diz assim: Jesus nos chamou para sermos pescadores de almas, nos comissionando a pregar o seu evangelho a toda a criatura e prometeu recompensar a cada um segundo o seu trabalho. Nós podemos descansar em Deus porque tudo aquilo que nós realizamos na obra dele, no trabalho do Senhor, ele nos promete recompensar. Somos recompensados com graça, com misericórdia, somos recompensados com paz, que é aquilo que mais os homens, as pessoas procuram. Muitos estão afligidos por causa de falta de paz em seu coração, em sua mente, e Deus nos promete isso simplesmente pelo fato de tê-lo em nosso coração, de tê-lo conosco. O Espírito Santo, ele promove dentro do nosso coração, ou faz com que isso seja uma realidade, com que a paz seja uma realidade dentro de nós. E nós podemos então descansar tranquilamente, podemos viver tranquilamente, ainda em momentos de aflição, em momentos de dificuldades. E é essa a promessa de Deus se cumprindo em nossa vida, a promessa de Jesus se cumprindo em nossa vida. O primeiro subtópico da lição vai falar sobre os discípulos e os chamados deles, de cada um deles, de Jesus, quando Jesus foi até eles em um momento que seria um momento normal na vida deles, que seria algo comum entre eles, que seria um dia de trabalho. Nós sabemos que todos eles eram pescadores, a maioria deles eram pescadores, em especial Pedro, André, Tiago e João, eram pescadores, e Jesus foi até eles num dia de trabalho normal deles. E esse dia de trabalho normal se tornou um dia diferente. É esse o primeiro subtópico, um dia diferente. Aí eles pensariam que estariam indo até o seu hábito costumeiro, e no seu hábito costumeiro Jesus foi até eles e os chamou, os convocou, os comissionou a serem pescadores de homens. E eles então acreditaram em Jesus, acreditaram em Cristo, acreditaram no chamado de Deus. E o que falta em nossas vidas é muitas vezes agirmos como agiram os discípulos, acreditando no chamado, que é o primeiro subtópico. Deus tem um chamado para cada um de nós, e o maior chamado de Deus para cada um de nós é o chamado da evangelização, é o chamado da propagação do evangelho, porque Deus transforma as nossas trevas em luz para que nós também possamos iluminar outras pessoas. Esse é o propósito maior do evangelho. Deus muda o nosso coração, nos regozija, nos traz paz, nos traz alegria, para que também possamos levar paz, alegria aos outros corações, às outras vidas. Isso que é o importante.
Nós não podemos deixar de fazer aquilo que Deus nos comissionou, nos chamou para fazer, que é a obra dele, que é o propósito pelo qual Jesus veio a essa terra. E esse chamado inclui aquilo que será o fim de cada ser humano aqui na terra, a morte. Tanto é que testemunho significa isso, você está disposto a morrer, você ser um mártir. Disse Martin Luther King que se um homem, e o comentarista até escreveu aqui, se um homem não descobriu pelo qual morreria, ou pelo qual motivo morreria, não está pronto para viver. Então todos nós teremos uma morte, isso é certo. Mas se nós cristãos não estamos dispostos a morrer pelo amor de Cristo, pelo amor do Evangelho, nós não temos motivos para viver. É isso que Martin Luther King escreveu, um pastor da América do Norte, e ele enfrentou de fato, pela mensagem do Evangelho, a morte e morreu por essa mensagem. O que falta em nós? Falta o que diz aqui no segundo subtópico, que é confiança em Jesus. Muitas vezes nós não confiamos plenamente em Cristo. Se Cristo nos prometeu ter paz, ter alegria aqui, e essa alegria, ela não pode ser ofuscada, ser desprezada quando nós enfrentarmos dificuldades, enfrentamos problemas, enfrentamos aflições. Nós precisamos continuar olhando para Cristo. Foram essas atitudes que mudaram todo o repertório da vida dos discípulos. Eles passaram por aflições, por dificuldades, porém enfrentaram tudo com regozijo. Nós lemos isso nas Escrituras, no Novo Testamento, em vários pontos, onde eles dizem, regozijai-vos e alegrai-vos se vocês estão passando por aflição, por perseguição. E foram isso que motivou eles, cada um deles, a estarem pregando o Evangelho. O texto básico para esse chamado, ou para essa propagação do Evangelho, o comentarista disse aqui, no capítulo 14, versículo 6, que Jesus, ele é o próprio caminho, ele é a vida. Então, se você está em Jesus, você não pode temer a morte, temer as dificuldades, as perseguições, as aflições que você tenha vivido. Entenda que cada aflição que você tem vivido, você precisa encarar ela com alegria, com felicidade, com regozijo, porque Deus, através dessas aflições, está promovendo em você algo bem melhor. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito, seu decreto. E você é uma dessas pessoas, você é um desses que estão inclusos nesse versículo. Então, regozije-se, alegre-se, glorifique a Deus na sua caminhada cristã. Confie em Cristo Jesus. Amém? Não deixe de confiar em Cristo Jesus, porque Ele é a certeza. E foram isso que os discípulos fizeram. Confiaram em Cristo, regozijando-se na presença dEle, servindo a Ele com alegria e sofrendo aquilo que cabia a Ele sofrer, porque não tinham medo de morrer pela causa de Cristo e do Evangelho. O segundo subtópico vai nos informar que Jesus confirmou a promessa. Ele não somente prometeu aos discípulos um chamado, prometeu aos discípulos que deveriam pregar o Evangelho e seriam abençoados, mas também prometeu algo que motivaria os discípulos a serem uma tocha viva, serem pessoas vivas na propagação do Evangelho, e seria a descida do Espírito Santo sobre cada um deles. E eles então estavam aguardando a promessa de Cristo, e é isso que vai falar no segundo subtópico. Na primeira subdivisão desse subtópico 2, desse tópico 2, fala sobre a descida do Espírito Santo que ocorreu lá em Jerusalém no dia de Pentecostes. Vocês sabem muito bem que Pentecostes aí era uma festa comum entre os judeus, entre os que viviam ali em Jerusalém. E eles comemoravam o 50º ano de colheita. Então eles participavam dessa festa oferecendo a colheita, essa colheita para Deus. E nessa grande festa, todos os judeus que estavam espalhados pelo mundo iam até Jerusalém para celebrarem. E foi um dia que o Espírito Santo foi enviado por Deus para encher o espírito de cada um dos discípulos, ou encher cada um dos discípulos
de poder e de autoridade, pois essa foi a promessa que Jesus fez. Ele diz: descerá sobre vós o Espírito Santo, e cada um de vós receberão o poder, a virtude para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Essa foi a promessa, e essa descida do Espírito Santo cumpriu essa promessa sobre cada um dos discípulos. Eles receberam o poder. O versículo que o comentarista coloca aqui é Lucas capítulo 24, versículo 49, que diz: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Fazei, porém, não é fazer, é ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa foi a promessa que Cristo deixou para os discípulos, que eles ficassem em Jerusalém e ali esperassem essa promessa do Espírito Santo que desceria sobre eles. E eles receberam essa promessa, foram cheios do Espírito Santo, falaram novas línguas e tiveram poder para testemunhar o Evangelho. Depois disso, veio sobre os discípulos uma grande perseguição entre os judeus contra a igreja de Cristo. E eles se espalharam pelo mundo. Esse se espalhar pelo mundo fez com que os discípulos sofressem várias represálias com relação à mensagem de Cristo. Porque, como nós sabemos, Cristo foi morto pelo levantar de calúnias contra ele pelos judeus. E os judeus, diante dos romanos, exigiram a morte de Cristo. E Cristo, então, morreu pela exigência dos judeus. E os judeus odiavam o caminho de Cristo, odiavam a mensagem do Evangelho, porque dizia, né, ou dizemos, hoje no dia atual, que Cristo é o Messias. E eles rejeitaram Cristo como Messias, então rejeitaram também a mensagem desse Cristo. E isso levou a igreja, no início, a sofrer essa perseguição. Eles então tiveram que sair de Jerusalém e ir para todo o mundo, e chegou até nós no Brasil. E glória a Deus porque chegou até nós. Só que existem muitos povos, muitas nações ainda que os seus povoados não receberam a mensagem do Evangelho, e é por isso que nós estamos meditando nesta mensagem de hoje, nesta aula de hoje, porque não acabou o trabalho. Ainda que começou há mais de 2000 anos atrás, mas existe muito trabalho a ser feito. Nós não podemos nos calar, não podemos deixar de anunciar o Evangelho, não podemos deixar de sermos canal de Deus na vida de outras pessoas. Você não pode deixar de ser canal de Deus na vida de outras pessoas. Você precisa despertar, se levantar. Hoje, no momento atual em que estamos vivendo, de pandemia, de aflição, de tristeza, de angústia de muitas pessoas, nós precisamos ser luz nesse momento. E para ser luz nesse momento, nós precisamos, como disse no primeiro tópico, confiar em Jesus, confiar nas mensagens de Cristo, tá ok? E Deus, através desse encher do Espírito Santo na vida de cada um dos discípulos, recompensaria a atitude de cada um deles. Ainda que nós recebemos por graça a mensagem do Evangelho, recebemos por graça, ou seja, não merecemos ser cristão, não merecemos ser salvos, Deus nos dá graça sobre graça, nos recompensando por fazer a sua vontade. Ainda que a vontade que fazemos, que é a vontade dele, nós somos levados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz a fazer as suas vontades. A vontade de Deus, a ordenança de Deus. E quando nós realizamos as ordenanças de Deus, Deus ainda nos recompensa. Então existe graça sobre graças, existe misericórdia sobre misericórdia. Que nós não sejamos pessoas relaxadas com relação a essa mensagem, com relação a essa preciosidade que Deus nos concedeu. Sejamos fiéis, sejamos perseverantes, sejamos confiantes na promessa de Cristo Jesus. Eu vou ler o texto aqui que o nosso comentarista colocou, no capítulo 15, versículo 58 de 1 aos Coríntios, que nós devemos trabalhar com muito ânimo, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Eu não estou com o texto aqui agora, mas ele não colocou o texto, colocou só o versículo, e é essa a temática do versículo, que nosso trabalho no Senhor não é vão. Nós devemos trabalhar com ânimo, com alegria, porque Deus ainda
que nos salva, ainda que nos capacita, ainda que nos dá poder, ele também nos dá recompensa por fazer aquilo que ele nos capacita a fazer. Então existe graça, misericórdia, bondade de Deus sobre tudo em que ele nos exige fazer. Não sejamos relaxados. Não seja relaxado na sua vida cristã. Não seja relaxado com relação àquilo que Deus confiou às tuas mãos, né? As obras que ele tem capacitado você a fazer, faça com amor, faça com diligência, faça com cuidado, faça com zelo. Glorifique o teu Deus naquilo que ele confiou em tuas mãos. O terceiro subtópico vai nos dizer que essa missão dessa mensagem do Evangelho, dessa propagação, é urgente. A missão é urgente e sempre será urgente, porque nós não sabemos qual o momento da volta de Cristo, não sabemos qual é o momento também da nossa morte, no momento que nós deixaremos de existir aqui na terra. E quantas pessoas o Senhor tem concedido a você para que você seja um canal de bênção na vida dele ou na vida dela. Pessoas que chegam angustiadas e você não consegue propagar a mensagem do Evangelho que traria alegria para essa pessoa, tiraria a angústia do coração dela. Então seja fiel naquilo que Deus confiou a você, às pessoas que estão próximo de você. Porque quem sabe Deus vai te usar para outras regiões, que é chamado de confins da terra, como nós lemos no versículo 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, que seria em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós somos, aqui nesse texto de Atos capítulo 1, versículo 8, os confins da terra, nós somos as outras regiões. E ainda existe muita região que não conhece o Evangelho. Nós temos aqui a descrição do autor da janela 10x40, no segundo subtópico do tópico 3, que a janela 10x40 é uma parte de 10x40 no mapa da região da Ásia. Essa região é a região menos alcançada pelo Evangelho. Segundo o comentarista aqui, mais de 3 bilhões de pessoas nunca ouviram falar do doce Evangelho de Cristo. E está em nossas mãos isso. Muitos evangélicos, muitos missionários cristãos foram enviados para essas terras e sofreram a morte, o martírio nessas terras, porque as pessoas odeiam a religião cristã. Eles falam que o cristão é ímpio, que o cristão é infiel, porque eles acreditam em Alá, acreditam em Mohammed, que é o profeta deles, e Alá, que é o Deus deles. Acreditam no Alcorão, que foi escrito por Alá, escrito por Mohammed através de Alá, que era o profeta de Alá. Esse Mohammed, ele escreveu o Alcorão, escreveu a Sura sobre o Alcorão, que é uma interpretação do Alcorão nas vidas diárias de cada um dos muçulmanos. E então eles odeiam o cristianismo, odeiam o cristão, odeiam a ideia, a mensagem de Cristo, ainda que eles tem no Alcorão a escrita sobre Jesus, a escrita sobre como Jesus viveu, como que ele morreu. Uma das distorções do Alcorão é que Jesus Cristo, na sua morte, desceu da cruz e outra pessoa morreu no lugar dele. É a única questão que não concorda com a história real, a história verdadeira. Eles então acreditam que Jesus é uma farsa na morte dele. E eles começam então a criticar, mas nós temos relatos de muitos muçulmanos que se arrependeram, que se converteram na prisão, porque quando estavam sendo oprimidos pelo seu próprio país, eles então tiveram sonhos, anjos visitaram eles. Nós temos vários relatos de muitos muçulmanos que se converteram a Jesus, porque o próprio Jesus foi lá e os salvou. O próprio Jesus levou a mensagem. Temos aí vários muçulmanos que conseguem pregar o Evangelho através do Alcorão para os seus compatriotas. E nós que estamos aqui no Brasil, ainda que você não pode ir ainda às missões pela sua idade, pela sua juventude, mas você pode orar, você pode pedir para que Deus levante pessoas corajosas, pessoas de ânimo, para ir, pessoas que estão dispostas a morrer pelo Evangelho, para ir para essa região e propagar o Evangelho de Cristo. Pessoas que nunca ouviram do Evangelho. Você sabe o que é isso? Pessoas que nunca ouviram da graça de Deus, nunca ouviram sobre a justiça de Deus que é propagada através da morte de Cristo. E aqueles que acreditarem nessa morte de Cristo recebem de graça o favor imerecido que é a graça. Então nós podemos fazer algo a partir de hoje, a partir de agora. Você pode fazer algo a partir de agora.
pregar o evangelho àqueles que estão ao teu alcance, orar para que Deus levante pessoas para que pregue o evangelho naqueles que não estão ao teu alcance. E quem sabe um dia você pode ser um canal de Deus a essas terras tão distantes, tão longínquas, né? Ore ao Senhor Deus para que o Senhor possa encher o teu coração de alegria na propagação do Evangelho e que você possa viver disposto a morrer pelo Evangelho, disposto a sofrer pelo Evangelho. Porque existe somente uma causa pelo qual o cristão deve estar disposto a sofrer por ela, e a causa é o Evangelho. Você precisa entender isso, você precisa viver essa realidade. Confie em Cristo, não confie em nenhuma outra coisa, em nenhuma outra pessoa que não no seu Senhor. Porque foi Ele que morreu por você, foi Ele que se dedicou por você, foi Ele que se entregou por você. E é Ele que merece toda a sua devoção, toda a sua atenção. É Jesus. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, proteja a sua família, guarde você de todo o mal e que vocês possam viver aqui nesse mundo sendo uma grande luz e testemunha na vida de outras pessoas, que as pessoas possam te enxergar como um canal de Deus, de bênção de Deus na vida de cada um deles. Tá bom? Que a sua amiga, o seu amigo possa enxergar isso em você. Eu profetizo em nome de Jesus as bênçãos de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, que tenha um dia abençoado, um domingo cheio de graça de Deus e de vitória. Entendendo uma coisa, que todo o teu trabalho será recompensado pelo Senhor. Essa foi a lição de hoje. Deus te abençoe e até o momento em que nós estaremos novamente, né? Estaremos novamente juntos na classe da Escola Bíblica Dominical e aprendendo a palavra de Deus presencialmente. Deus abençoe. Um grande abraço.